Pois é, a gente vai falar agora uma entrevista com o médico Renato Kifuri. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Imunização. Ele vai falar para a gente sobre o plano de vacinação Covid-19. Bom dia, doutor Renato. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, Tayane. Bom dia a você, Jeremias. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. E eu já queria começar essa nossa entrevista perguntando em quanto tempo o senhor acredita que será possível ter um plano nacional de vacinação para a Covid-19? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo faz todos os dias. Olha, Tayane, o plano ele está basicamente pronto, desenhado, mas ele tem limitações na sua finalização em função de nós não sabermos que vacina teremos, que quantidade teremos. Então, tudo isso precisa... e que indicações essas vacinas terão após o seu licenciamento. Os estudos podem apontar segurança e eficácia em adultos até 55, ou em idosos, ou todas as faixas etárias, ou pacientes podem tomar, se tiver diabetes ou não, alguma doença crônica. Então, as características da vacina, as suas indicações contidas na bula, a quantidade é que definirão na prática as estratégias definitivas. Mas os cenários estão todos encaminhados, já é possível estabelecer os riscos prioritários, já é possível estabelecer distribuição, comunicação com a população, registro de doses, sistema informatizado, tudo isso está muito bem encaminhado. Agora, é dependente muito dessa estratégia a definição da vacina, das suas características, das suas indicações, das suas contraindicações e da quantidade que nós vamos ter disponível. Só para contextualizar aqui para o nosso telespectador, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, votou para obrigar o governo federal a apresentar um plano de vacinação em 30 dias. Né? No voto divulgado, ele afirmou que a estratégia deve contemplar a aquisição e distribuição universal de todas as vacinas disponíveis. Agora, doutor Renato, isso é uma novidade para a gente no Brasil? A gente tem uma expertise muito boa de vacinação, né? Já fiz reportagem sobre isso, mas isso é um momento novo, uma vacina nova, protocolos novos. Como é que vai ser esse protocolo? Olha, Jeremias, o Brasil tem uma larga experiência de programas de vacinação, de campanhas de vacinação. Então, esse, sem dúvida, é o menor problema para o Brasil. O Brasil já... o seu Programa Nacional de Imunizações, que em breve completará 50 anos, realiza campanhas de gripe, de sarampo, de rubéola, de multivacinação, de pólio, enfim, de várias, há muitos anos, com uma capilaridade, com mais de 36 mil salas de vacinas, então uma rede de frio para levar as vacinas nos locais mais longínquos da Amazônia, do sertão, em tribos indígenas, quer dizer, isso não é nenhum problema para nós. Então, essa, sem dúvida, a nossa expertise nesse assunto nos facilita muito. Em relação à judicialização, o Supremo exigir, eu acho medidas absolutamente desnecessárias no momento. Nós estamos com... O que nós precisamos obviamente, contar com essas vacinas disponíveis brevemente, porque a partir daí a definição da estratégia, a operacionalização da campanha, eu creio que não será um obstáculo. Eu só acho que nós temos alguma dificuldade, uma dificuldade importante se nós tivermos que trabalhar com vacinas que requeiram congelamento ou ultracongelamento, menos 70, menos 80. Aí, sem dúvida, nós não temos nada pronto, nós não temos logística para isso. Aliás, nenhum país do mundo tem, não é só o Brasil, não. Isso traria enormes dificuldades. Então, vamos torcer para as vacinas que estejam armazenadas de 2 a 8 graus na temperatura normal de geladeira, que são as duas que o Brasil vem apostando mais, a vacina de Oxford, em parceria com o Ministério da Saúde, e a vacina da Sinovac, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, se deem bem aí, os estudos de fase 3 demonstram essa eficácia e segurança, porque são vacinas de uma logística em termos de transporte e acondicionamento muito mais facilitada e adequada à nossa estrutura já presente. Tá certo. Agora, a Sociedade Brasileira de Imunização, ela faz parte também da elaboração do plano de vacina, né, que está sendo discutido desde agosto, salvo engano. Eu queria que o senhor falasse o que está sendo discutido, então, nesse momento, nesse plano. Olha, Tayane, sim, as sociedades científicas participam, né? Isso sim, eu acho que é inédito, nunca
o Programa Nacional de Imunizações chamou tanta gente para participar, tantas instituições, os conselhos dos secretários de saúde do estado, do município, o Conselho Federal de Medicina, de Farmácia, de Enfermagem, a Associação Médica Brasileira, a Anvisa, os produtores de vacina, a Sociedade Científica, a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Imunizações, de Infectologia, ou seja, toda a sociedade civil, todos os órgãos, Rotary Club, Médicos Sem Fronteiras. Então, são entidades que têm uma participação, que têm um histórico aí nas campanhas de vacinação do país e participam, e sem dúvida aí as sociedades científicas colaboram e muito no aspecto de definição dos aspectos técnicos dessa recomendação a ser feita. Então, como eu disse, essa decisão, essa estratégia foi dividida em 10 diferentes eixos. Então, o eixo da produção, o eixo da distribuição, o eixo da comunicação, da logística, dos estudos para avaliação de impacto de introdução, de registro de eventos adversos, de farmacovigilância, de informatização dos dados, de como registrar essas doses aplicadas. Tudo isso vem sendo discutido e está muito avançado. Agora, volto a dizer, a gente tem um limite desse avanço que é em função das características da vacina e do número de doses. Agora, esse protocolo, Renato, vamos supor, se São Paulo tem um tipo de vacina vindo determinado de lugar e se outros estados tiverem outra vacina, como é que vai ser? Vão ser protocolos diferentes? Esse é o protocolo nacional, definido pelo Programa Nacional de Imunizações, que está definindo a compra das vacinas através do Programa Nacional de Imunizações. Nada impede de um estado querer comprar uma vacina e aplicar na sua população, desde que, obviamente, ela tenha registro na Anvisa, desde que ela esteja disponível para comercialização no país. Renato, eu acredito que essas iniciativas pontuais devam ser organizadas num único programa. Não faz sentido São Paulo ter um programa, Bahia ter outro, Paraná ter outro, o resto do país ter outro programa. Não acredito que isso vá se desenrolar desta maneira. Eu acho que, como nós estamos ainda em fase de teste das vacinas, a possibilidade de nós termos várias opções de vacinas é muito boa, porque se uma delas não der certo, não se mostrar eficaz e segura, ou alguma delas demorar mais 6 meses, 1 ano para termos a vacina disponível e a outra já estiver num momento mais curto, disponível mais precocemente, nós podemos ir introduzindo as vacinas ou mais de uma vacina para toda a população brasileira. Esse é um cenário bem possível, que nós contemos, que nós possamos contemplar no nosso programa mais de uma vacina. Então, isso também é discutido no cenário de termos 1, 2 ou 3 vacinas disponíveis. Agora, Renato, é bem complexo. Eu anotei alguma coisa do que você me falou, porque tem a questão dentro desse protocolo da produção, distribuição, logística, eventos adversos, foi isso que eu consegui anotar aqui. Mas o que é que a população quer saber, principalmente, e eu queria saber se essas respostas já estão chegando. Eu já tive Covid, eu tomo, não vou potencializar. Os idosos vão tomar? Quem toma e quando? Quem é que vai tomar primeiro, quem é que vai tomar depois? Essas respostas já estão chegando, Renato? Olha, o que nós estamos levantando de dados é subdividindo os idosos, obviamente, em subgrupos, os acima de 80, de 75 a 80, de 70 a 75, de 65, outros grupos profissionais da saúde, outros grupos idosos institucionalizados, outro grupo pacientes com doenças crônicas, e procurando estimar o risco, né, de cada faixa dessas, de cada grupo dessas subpopulações, de infecção, de hospitalização e morte, e hierarquizando, como tem feito a maioria dos países, em cenários de prioridades em cima desses maiores riscos. Então, a ordenação da ordem de vacinação certamente obedecerá o risco. Uhum. Então, se um indivíduo acima de 80 tem mais risco do que um diabético, ele vai ser vacinado primeiro. Uhum. Se um diabético de 50 anos tem maior risco do que um idoso sem doenças de 60 anos, os diabéticos vão passar na frente. Então, todas essa hierarquia de aplicação de doses, de públicos-alvo, são definidos ou serão definidos em função do risco.
né? São análises extremamente objetivas do comportamento da pandemia no nosso país. E a gente tem muitas outras questões, Jeremias, por exemplo, se nós tivermos uma vacina licenciada que mostrou que com uma dose dá uma eficácia de 80% e com 2 doses dá uma eficácia de 90%, se nós tivermos 100 milhões de doses, será que vale a pena nós vacinarmos 100 milhões de brasileiros com uma dose ou 50 milhões de brasileiros com 2 doses, por exemplo? Uhum. Se nós tivermos um surto, nós temos que ter um estoque estratégico, nós vamos direcionar algum quantitativo para bloquear um surto ou algum local do país onde ter distribuição eventualmente não homogênea para todo o país. Então, são inúmeros cenários possíveis em relação... Mas tudo isso depende das características da vacina. Eu não posso definir que uma vacina vai ser prioritária acima dos 80 anos se a vacina em bula vai ser um registro que não há dados de idosos de eficácia. Eu não posso utilizar aquela vacina em idosos, por exemplo. Estou dando um exemplo, mas sim. Espero que nada disso aconteça. Sim. Então, todos esses desfechos, especialmente relacionados às estratégicas, aos público-alvo, tem relação, obviamente, com o produto que nós vamos utilizar. Inclusive... Então, os cenários estão colocados, as possibilidades estão todas discutidas, ou estão sendo discutidas, e agora, com o avançar dos estudos de fase 3, com o licenciamento, com o registro, com a bula dos produtos, com a chegada das vacinas, com o cronograma de chegada de quantidade de doses, que vai poder ser desenhado exatamente como vai funcionar. Inclusive, a aplicação, se a pessoa... Se está com Covid, ou se já teve, ou se nunca teve, isso aí vai depender de que vacina será utilizada? Ou já se tem resposta para isso, ou vai depender da vacina ainda? A maioria dos estudos, Jeremias, estão sendo feitos, ou praticamente todos os estudos de fase 3 estão sendo feitos com indivíduos que já tiveram ou não. Então, o critério de voluntários para ser incluídos no estudo não está levando em conta... as vacinas não estão sendo estudadas somente em quem não teve Covid. Uhum. Então, estão sendo estudadas, inclusive, em quem teve Covid, para nos garantir que não há nenhum risco de vacinar quem já teve a doença. Agora, esse é um dado importante porque nós sabemos que para cada caso que nós confirmamos de Covid, existe 6 a 10 outros casos. Então, o número de infectados que não tiveram sintomas e nem sabem que tiveram Covid é muito grande. Então, numa vacinação indiscriminada, nós vamos vacinar com certeza muitos que já tiveram a doença e nem sabem que teve, né? Então, esse dado é importante. É importante nós conhecermos a segurança da vacina nessa população, para que não haja nenhuma contraindicação, porque se nós tivermos que testar antes de vacinar, isso inviabiliza qualquer programa de campanha fazer teste antes de vacinar. Então, nós devemos vacinar com as vacinas que estão saindo, praticamente todas têm estudos que justificam ou que asseguram o bom comportamento da vacina em quem já teve a doença. Agora, doutor Renato, na elaboração, então, desse plano de vacinação, eu queria saber se a Sociedade Brasileira de Imunização... como que vocês estão se preparando? Vocês estão também de olho no que está acontecendo em outros países, em como os outros países estão se preparando aí para a chegada da vacina e para o plano de vacinação? Vocês estão de olho nisso também? Olha, claro que sim. Eu acho que esse é uma preocupação mundial. Tem países que fazem suas recomendações, como o Reino Unido, como o Canadá, os Estados Unidos, publicam regularmente, inclusive atualizam essas suas recomendações, mas nós temos que levar em conta nossas características, né, da nossa população. Por isso que é muito importante criar esses dados de risco, né? Temos conhecimento dos nossos, que nós chamamos denominadores, né? Quantos idosos nós temos acima de 80 anos? Qual é o risco de hospitalização desses idosos, de morte? Depois de 70 a 80, como é que são esses grupos? Quantos desses também têm doença crônica? Quantos desses... Então, nós temos que estabelecer a nossa realidade. A gente pode, muitas vezes, olhar para o que está acontecendo lá fora, ter parâmetros, mas não dá para ser uma cópia do que se faz lá fora, não. Nossas características, os nossos dados, a nossa epidemiologia aqui, é muito importante que nós tenhamos os nossos dados para nos basearmos nas recomendações próprias daqui mesmo. Nós estamos conversando com o Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, e eu também fico, eu acho que a população, de uma forma geral, o senhor disse que é a primeira vez que a sociedade participa de um plano como esse, e eu fico bem feliz, porque acho que a população também, porque é mais uma segurança, inclusive porque
há uma certa insegurança por ser tudo novo, não é, Renato? O que dizer para a população sobre uma vacina que está chegando? A gente já citou que o Brasil é referência mundial em vacinação, mas a população está um pouco insegura ainda, até porque essas vacinas elas estão sendo produzidas assim num tempo recorde, enfim, né? Qual é o recado que o senhor tem para a população? Olha, Jeremias, só fazendo uma pequena correção, a Sociedade Brasileira de Imunizações, como as outras sociedades científicas, tem um assento no Comitê Técnico do Ministério já há 20 anos. Então, a gente participa sempre dessas discussões. O que é inédito dessa vez vamos dizer assim, é o número de outras entidades convidadas para participar dessa discussão. Entendi. Desculpa. Não tem problema não. A gente tem discutido dentro do Programa Nacional de Imunizações há muito tempo. Então, esse assento nosso lá, inclusive, nos dá muita responsabilidade e muito prazer de colaborar com o Ministério. O recado que eu tenho que dar é esse. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com esses anúncios de previsão ou de entrega de vacinas com datas. Vamos vacinar. Já falaram que era setembro, outubro, novembro, dezembro, já ficou para fevereiro, março. É claro que quem promete data vai correr o risco de ter que desdizer o que disse, e normalmente a gente deixa para os políticos darem datas, porque quem trabalha na ciência sabe que eventualmente as vacinas podem ter um comportamento diferente nos estudos, as agências podem requerer mais dados, os estudos podem ser necessários se prolongar antes de um registro. Então, não dá para a gente prometer datas de entrega de produtos que estão sendo testados, né? O nome já está dizendo, é uma fase de teste de vacinas. Então, após o teste, tem a submissão desses dados para revisão, tem a aprovação das agências, tem produção, tem distribuição, até que chegue ali dentro das geladeiras das salas de vacinas e no braço das pessoas. Então, tem um tempo que a gente espera que seja o mais breve possível. Ninguém imaginava que, quando a epidemia começou em janeiro, o primeiro sequenciamento do vírus começou, 10 meses depois, nós estivéssemos com 11 vacinas aí na boca do licenciamento, né, na última reta final, na fase 3. Então, sem dúvida, é um cenário nunca visto. Agora, o rigor científico para nós só licenciarmos produtos e aprovados pelas agências regulatórias que sejam seguros para a população e eficazes é necessário. Nós não podemos abrir mão disso nunca. Isso pode levar mais tempo, pode levar alguns passos para frente, outros passos para trás, e até que a gente consiga, com segurança, vacinar toda a população. Então, eu quero deixar claro que não há risco nenhum de produtos experimentais chegarem para a nossa população. Nós só vamos ter vacinação disponível para a população quando elas se demonstrarem seguras e eficazes. Enquanto isso, nós precisamos continuar com as medidas que nós já bem conhecemos, o distanciamento, a lavagem de mãos, as máscaras, porque hoje, antes da vacina, são as únicas medidas que nós dispomos para conter a pandemia. Renato, só para encerrar em um minutinho, dá para fazer uma previsão de, uma vez aplicada essa vacina, em quanto tempo a gente pode, enfim, parar com a pandemia? Ou isso depende de vacinação de outros países também, enfim? Não, isso depende de outros fatores, não só da vacina, né? A imunidade que vai sendo criada pelos indivíduos já infectados, somada à imunidade desencadeada pela vacina, isso pode ir criando, dependendo do número de infectados e do número de vacinados, um pool já de indivíduos não suscetíveis, não mais vulneráveis, que interrompe a cadeia de transmissão da doença. Uhum. Nós não conhecemos ainda, tem muitas lacunas no conhecimento em relação a este número, que número nós precisamos de imunes na população para que se interrompa a transmissão e a doença, a circulação, a transmissão vá decaindo. E para complicar um pouco mais, nós também não conhecemos a capacidade de reinfecção desses indivíduos que já tiveram, vão se comportar como imunes para sempre ou vão poder novamente adquirir a vacina, a doença e continuar transmitindo o vírus. Esse é um outro dado que as vacinas ainda não vão mostrar, provavelmente, num primeiro momento, se elas são capazes, além de prevenir doença, prevenir Covid, prevenir a infecção. Porque uma coisa é uma vacina que previne você adoecer, ficar hospitalizado e morrer. Outra coisa é a vacina que, além disso, previna que você adquira o vírus e, consequentemente, transmita na comunidade. Se nós tivermos vacinas que, além de prevenir doença, previnam também infecção e, consequentemente, transmissão, nós vamos conseguir reduzir a transmissão da doença de uma maneira mais rápida. E também em função do número de vacinados. Se vacinarmos só os grupos de risco, esse objetivo de eliminação da doença não será no primeiro momento. Se vacinarmos
boa parte da nossa população, provavelmente a gente atinge esse objetivo mais rápido. Então, também vai depender da característica da vacina e do número de vacinados. Tá certo, o doutor Renato Kifuri participou aqui do Jornal da Rede Alesp, explicou um pouquinho para a gente sobre a posição, né, da Sociedade Brasileira de Imunização. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, prazer falar com vocês da Alesp. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Jeremias. Um grande abraço e bom fim de semana. Para o senhor também, sempre importante, até porque imunização depois da pandemia, ficou a pauta do dia, né? Tem gente que nunca viu muito bem falar, entender, agora todo mundo tem que entender sobre imunidade. A questão da vacina, muito importante, o doutor Renato vai voltar com a gente aí na programação em outros momentos para a gente trazer mais informação para a população.